E aí, pessoal, olá a todos. E aí, vamos ver agora a respeito de introdução motivacional, de como você pode dar uma aula de boa qualidade com a metodologia da introdução motivacional. Vamos ver agora a respeito de vídeos junto com perguntas de motivação. O que vem a ser isso? Então, quando se pode dar uma aula, dar uma introdução motivacional de um assunto utilizando vídeo, utilizando uma multimídia. Você pode pegar um vídeo, né, na internet e fazer uma converter para poder fazer a conversão, para poder inserir num pendrive e levar para a escola e utilizar o recurso tecnológico de projeção de vídeos, né, que é o data show. Então pode-se fazer isso é muito interessante, de fazer o mesmo processo, né, de não dizer o nome do assunto. A regra é essa, né? Seguindo essa etapa, então o método da introdução motivacional, segundo o espaço docente-aprendiz, é você mesma coisa, não colocar o nome ainda do assunto, não utilizar o nome não colocar o nome do assunto, não revelar ainda. Aí vamos dizer, aí eu quero dar um vídeo, eu quero apresentar um vídeo que tem a ver com um assunto que dentro da disciplina de biologia, que é um assunto que vamos dizer assim, é obrigatório quando se cai no vestibular. É obrigatório quando se vai fazer concurso até para magistério. O professor, principalmente de biologia, que vai fazer o concurso de magistério, esse assunto é obrigatório. É matéria obrigatória no vestibular e matéria obrigatória em concursos ligados à área de saúde. Então, o assunto é chamado de... Não vou revelar agora. Vamos fazer uma surpresa. Então, vamos dizer que eu vou agora considerar nessa vídeo apresentação, vou considerar os professores que estiverem me assistindo. Quem estiver me assistindo gostam das minhas dicas, né, de metodologia de ensino. Então, os professores vão ser meus alunos nesse momento, tá bom? Vamos pegar, né, esse momento, né, nessa duração dessa minha vídeo apresentação. Então, vou considerar vocês, professores, como sendo meus alunos, tá certo? Eu não vou revelar qual é o assunto. Vamos primeiro ver essa apresentação do vídeo aí. Vamos lá? Vamos ver. Já pararam para se perguntar por que os animais pré-históricos eram tão gigantescos? Até mesmo no caso dos mamíferos. Nós, seres humanos e todos os outros mamíferos, temos dificuldade com essa coisa de gigantismo, porque precisamos manter a temperatura interior do nosso corpo na medida certa, senão adoecemos. Mas mesmo alguns mamíferos atingiam proporções enormes na pré-história, na Era do Gelo. Temos os exemplos dos mamutes e das preguiças gigantes, ou até do Gigantopithecus, um primata que passava dos 3 metros de altura. Mas bem, se mesmo os mamíferos com essa dificuldade conseguiam crescer, imaginem outras classes de animais. Na época dos dinossauros, por exemplo, você poderia encontrar piolhos de cobra com 2 metros de comprimento e libélulas com quase 1 metro. E esses são os insetinhos de hoje em dia. A coisa fica assustadora quando olhamos para os animais maiores. Por exemplo, a titanoboa, uma cobra que atingia 13 metros de comprimento. Se as de hoje em dia conseguem devorar bois inteiros, imaginem essa. Infelizmente por um lado, mas felizmente por outro, ela foi extinta há milhões de anos atrás. E enfim, não tem como falar desse gigantismo todo sem lembrar deles. Os próprios, os dinossauros. O famoso Tiranossauro Rex conseguia atingir até 6 metros de altura, mas na minha opinião, o destaque vai para aqueles dinossauros pescoçudos que atingiam de 40 a 60 metros, da ponta da cauda até a cabeça, possibilitando que eles se alimentassem das folhas das árvores mais altas. Mas por que a natureza possibilitava que esses animais crescessem tanto? O que tinha de diferente naquela época?
A resposta é bem simples. Recursos exigidos para o funcionamento e desenvolvimento biológico eram muito mais abundantes naquela época. Falando de forma simples, havia muito mais oxigênio no ar e as plantas daquela época também eram maiores e existiam em muito mais número. Isso favorecia principalmente os insetos e os dinossauros, mas óbvio que os próprios fatores da natureza, as leis da física, digamos assim, uma hora começaram a impedir que essas criaturas crescessem desenfreadamente, continuassem crescendo. Afinal, quanto maior um corpo, apesar de ficar mais forte também, mais difícil fica de sustentar esse corpo. Apesar dos dinossauros se adaptarem bastante ao gigantismo, uma hora eles pararam de crescer por causa desse peso todo. Mas aí, adivinhem, na água, esse peso todo do corpo não dificultava tanto quanto na terra. Por isso, na água estavam os maiores e mais pesados dinossauros. Até nos nossos dias a coisa funciona assim. O maior animal, pelo menos entre os descobertos nos dias atuais, é a baleia azul, que pode chegar até 30 metros de comprimento. Na pré-história, existiam baleias que chegavam aos incríveis 60 metros de comprimento. Valeu, galera! Mais um vídeo, espero que tenham gostado. Valeu, fui! Então, pessoal, então o vídeo foi apresentado, então eu vou apresentar aqui, para poder eu revelar qual é o assunto do que vai ser dado, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou colocar assim tópicos, né? Aí fala assim para eles, ó, eu vou apresentar aqui no quadro, vou puxar vários, um travessão, em sequência, né, vertical, em cada travessão, puxar um traço assim e colocar o assunto. Eu então vou fazer a pergunta para vocês e vocês vão me dando a resposta, ok? Então vamos lá para o quadro branco para a gente fazer isso. Vamos lá, ok? 1, 2, 3 e vamos! Opa, e aí pessoal, ok? Então vamos lá, né? No passe de mágica aí, né? Então vamos aqui, né? Saímos lá, né? do quadro verde, né? Do quadro negro aqui para poder, aqui usamos o quadro branco, né? Para falarmos a respeito, e então a respeito do qual assunto que vai ser abordado. Então vamos lá, deixando um clima de mistério por enquanto. Então as perguntas, então após assistir o vídeo, então aí é feita as seguintes perguntas, né? Usando as perguntas de motivação. Então eu comecei falando assim, eu perguntei assim para eles, assim, para a turma, eu pergunto assim para a turma, turma, diga para mim quais são os fenômenos assim, da natureza que vocês consideram um fenômeno mais espantoso na opinião de cada um de vocês. Qual é um fenômeno que vocês acham que é espantoso? Vão citando, né? Vocês todos vão citar vários fenômenos da natureza, qual que chama mais atenção a você, do que você mais gosta, do que você mais aprecia? Aí o que acontece? Aí o aluno vai lá e faz ele responde o seguinte, um dos fenômenos aí tá lá, eu puxo aqui aí o que eu faço, né? O que eu faço aqui, ó? Aí eu faço aqui, ó, puxo aqui, ó, vamos ver, ó, tá aqui, ó. Pronto, aí eu puxei aqui os vários traços aqui, né? Aí o aluno responde, eu aprecio muito erupção vulcânica. Aí vai lá, aí eu escrevo lá, erupção vulcânica. Pronto, tá aqui. Pronto. Tá lá, erupção vulcânica, né? Aí outro aluno fala, qual outro fenômeno na natureza que é chocante, que você... Vamos lá, aí o aluno responde assim, outro fenômeno da natureza que vamos ver, terremoto, tá aqui, ó. Tá lá, terremoto, né? Aí outro fala assim que é maremoto, aí posso colocar ali no lado maremoto, né? E qual é o outro fenômeno que acontece, um fenômeno da natureza que você vê lá? O outro fala assim, eclipse, aí ele coloca lá o eclipse. Pronto. O eclipse, né? Que tem o eclipse lunar, o eclipse solar. Qual é o outro? Vê um outro assim, um outro fenômeno que é chocante. O outro falou assim, ele falou de aurora boreal. Aí tá lá, coloca aurora boreal. Tá aqui, ó. Pronto.
Diz outro, qual outro assunto que é? Aí vamos lá, eles vão dizendo os assuntos, né? Diz outro assunto, vamos ver. Fala um outro assunto assim, que é um fenômeno da natureza. Vamos ver? Aí vai assim, aí o professor vai aguardando. Aí o aluno fala, ele vai falando, o pôr do sol. Pronto, aí vai colocar ali o pôr do sol. Pronto, aí ele falou ali o pôr do sol. Aí ele vai dizendo o outro, ele vai conforme vai assim, ele vai lembrando, vai fazer mentalmente, vai usando ali no imaginário, ele vai dizer, outra coisa, as ondas do mar, as ondas da praia, tá ali, ondas, né? Tá ali, ondas, tá lá, ondas. Aí por aí vai, vai citando, vai citando, vai citando. Aí, mas aí depois, quando aí eu falo assim para os alunos, vocês citaram isso aqui tudo, vocês citaram, mas me diga para mim, assim, qual um fenômeno que é que é maravilhoso, maravilhoso, né? Que ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Um fenômeno assim biológico que sem esse fenômeno seria impossível, vamos dizer, impossível a vida no planeta. E que isso começou lá na época lá da origem da vida, quando a gente estuda a origem da vida, estuda lá a origem da vida, então você vai lá ver que esse fenômeno surgiu, que acompanhou junto, surgiu bem antes, né, das grandes árvores, né, dos vegetais superiores, né, de vegetais assim de grande porte, por exemplo, né, muito antes de surgir as florestas e que surgiu ainda no mar. Tá? E que ainda surgiu no mar, não tinha ainda assim a terra firme, né? E que esse fenômeno ele foi fundamental justamente para poder, foi até responsável, agiu de uma forma, contribuiu indiretamente para poder surgir a terra firme, né? Que ainda continentes, montanhas nem existiam ainda. Esse fenômeno surgiu muito antes, né, de existir a parte terrestre. Esse fenômeno, né, surgiu ainda quando a vida era só água, era só mar, oceano. Então, qual seria esse fenômeno? Aí o aluno, né, vai lá, ele matuta a cabeça dele, vai ali raciocinando, vai mentalizando, vai gastando lá energia de tanto pensar. Então, qual seria esse fenômeno? Aí no final, pode ser que alguns alunos saibam, não sabem. Então, inclusive, essa dica que eu estou dando aqui, que eu estou dando, que eu estou utilizando como exemplo para poder entender como é que funciona, né, o método do espaço docente-aprendiz, a introdução motivacional, utilizando vídeos, vamos dizer assim. Lógico que você pode utilizar também as fontes, né, anteriores, né, e fazendo as perguntas de motivação. Você pode utilizar o jornal, revista, livro, enciclopédia, TV e rádio, né, e junto com perguntas de motivação. Então, as perguntas de motivação podem estar em tudo, em todos eles, né, dependendo do assunto que vai ser abordado. Então, esse assunto aqui, isso que eu estou dando, ele também vai servir para poder fazer uma introdução desse assunto que é fundamental, que na biologia se estuda esse assunto, é quase obrigatório. Sabe qual é o nome desse assunto? Que ele é considerado o fenômeno biológico mais espetacular do planeta, é a chamada fotossíntese. Então tá ali. Tá aqui, ó. Tá lá, é a fotossíntese. Então pronto, é aí. Então já revelando o nome do assunto, né? Que é fotossíntese. Então, a fotossíntese, aí depois quando falou da fotossíntese, depois mostra, vocês repararam lá no vídeo, no trecho do vídeo, que você vê que a fotossíntese, né, ela é responsável pela produção de oxigênio e é responsável pela produção de um combustível que é considerado preferencial do nosso organismo, que é glicose, que na verdade a glicose é a nossa gasolina, que ele queima, né? Ele sofre uma combustão, né, com o processo da nossa respiração. Então, a gente faz a respiração, então, na presença do oxigênio, aí o professor depois lá explica tudo na parte teórica, né, aí que a glicose é totalmente quebrada, ela sofre uma quebra total, liberando a energia, né, e que a energia, essa energia liberada pela queima da glicose, através da respiração aeróbia, e aí essa energia é utilizada para executar todas as atividades do nosso organismo. Isso explica, né, por que os animais eram tão gigantes naquela época, porque a quantidade de oxigênio naquela época pré-histórica era muito maior do que nós temos aqui hoje.
Tá? Então, conforme foi passando assim os anos, né? Foram passando, né? Passando por vários períodos pré-históricos, né? A quantidade de oxigênio foi diminuindo e que o oxigênio, né? Ele foi muito importante que ele pegou o oxigênio, combinou com o ferro, né? O ferro que é esse elemento, né? Que faz parte ali das grandes estruturas rochosas e que o oxigênio combinado com o ferro, aí vamos dizer que a estrutura rochosa, né, que a gente vê nas montanhas, né, nas ilhas, nos continentes, eles enferrujaram, se tornaram mais leves e colocou a parte terrestre já exposta, né, já na superfície, né, ao nível do mar. Olha que interessante, você vê, olha o que a fotossíntese foi capaz de fazer. Aí, após todo esse debate que é feito, que o professor faz em sala de aula, e que esse assunto, para quem é professor de biologia, pode utilizar esse assunto, né, e levar para quando for explicar fotossíntese, né, e que ao mesmo tempo serviu, né, para poder, ele serviu de exemplo, né, novamente eu falo, para poder explicar como é que se pode introduzir uma aula através de vídeos. Por quê? Então, qual foi a razão dessa escolha, né, que eu fiz, né, desse assunto, né, da fotossíntese? Porque teve a ver com o vídeo que eu assisti, não só esse vídeo que foi passado nesse trecho aqui da videoapresentação, é também um outro vídeo que é chamado de os animais gigantes, né, os ancestrais, né, que foram os mais gigantes da natureza, né, que eram os maiores da natureza. E que foi, aí fala assim, ó, ancestrais mais antigos. E o que acontece? Só que esse vídeo dos ancestrais mais antigos, ele faz parte lá do programa, né, que era do programa do Animal Planet ao extremo. Então, o que acontece? Naquela época, né, quando eu gravei, né, esse documentário, né, eu gravei aqui, foi ainda no VHS aqui, ó. Eu gravei ainda em VHS, aí o que acontece, né? Aí tive que, na época, né? Então tive que passar esse vídeo ali, ainda tinha lá, né, o aparelho, né? Que aceitar, né, o aparelho de VHS, coloquei ali, e que você vê que quando a gente assiste esse assunto aqui, parece que é tão atual, porque isso tem a ver com assunto de fotossíntese, né? Com a ver com a produção de oxigênio. E aí nesse vídeo que eu assisti aqui e apresentei para os alunos, né? Aí os alunos gostaram muito, né? Eles se sentiram motivados, né? Eles aprovaram essa metodologia que eu apliquei em sala de aula. Eles assistiram, então eles puderam dar também o depoimento deles, o debate. E eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Fiz essa mesma coisa aqui, usando as perguntas, dizendo assim, qual cita os fenômenos. Aí, pronto, eles foram citando, daqui a pouco foi que eu revelei o fenômeno, né? O fenômeno mais espetacular da Terra, do planeta, né? Que é a fotossíntese. Vamos dizer que sem a fotossíntese nós não estaríamos aqui. Então tá aí, pessoal. Então, o que acontece? Né? Então, essa aí é mais uma sugestão que pode ser dada de como você pode introduzir sua aula para que sua aula seja de qualidade e pode apresentar a aula utilizando vídeos. Né? Você apresenta ali vídeos, de preferência documentários, que é melhor. Aí, após a apresentação do vídeo, aí pergunta para a turma, o que você acharam do vídeo, o que chamou mais a atenção? Tem que ser um vídeo que seja bem interessante mesmo. Né? E ainda bem, né, com todo né, que graças à internet, né, graças aos avanços que existem, né, na comunicação, nas formas que a gente tem agora, a gente pode desfrutar de várias fontes de comunicação e dali que assim são incontáveis agora, e que você pega ali um vídeo e você pode utilizar e junta com perguntas de motivação. Pessoal, então essa foi a dica desta vídeo apresentação a respeito de vídeos, né? E que espero que isso seja, né, de grande utilidade, né, para poder aumentar a qualidade das aulas, ok? Então um abraço e até lá.